meditando brevemente na palavra do Senhor. Aleluia. Eclesiastes, capítulo de número 6, capítulo de número 12, melhor dizendo, capítulo de número 12, versículo 6 em diante. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus: antes que se quebre a cadeia de prata e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, queremos te pedir, Senhor, fale conosco pela tua palavra, fale, Senhor, aos nossos corações, precisamos ouvir a tua voz. Por isso, Senhor, somos teus servos e queremos mais uma vez nos colocar, Senhor, segundo o teu querer, a tua direção. Fale, Senhor, poderosamente nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Texto que nós lemos no livro de Eclesiastes, o rei Salomão, o pregador, ele começa a sua narrativa falando sobre a mocidade, para que nós venhamos lembrar enquanto nós podemos ainda fazer algo para o Senhor, enquanto temos força, enquanto temos vigor, para que não chegue dias em que nós venhamos reclamar de enfado, de que não temos mais tempo, não temos mais vigor, não temos mais energia para fazer o querer do Senhor. O tempo, ele não volta atrás. O tempo, ele continua progredindo e ele não volta. Não é verdade? Nós precisamos então estar cuidando das nossas vidas para fazer sempre o melhor para Deus. Aleluia. Para que a obra do Senhor, ela venha a ser realizada, ela venha a ser executada com êxito por nós. Aleluia. Sempre com a ajuda do nosso Deus. Mas vamos lá. O capítulo 12, o versículo 6 que nós lemos, o sábio Salomão, o pregador de Eclesiastes, ele começa fazendo uma alusão à fragilidade e à brevidade da vida humana. Eu creio que alguns de nós já lemos esse texto e não nos deparamos a meditar acerca disso. Salomão, ele começa no versículo de número 6, já no 5, no final do 5, ele diz que porque o homem sai e vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Ele está falando aqui do momento em que nós deixamos essa vida, no momento em que nós nos desligamos dos nossos entes queridos e vamos para a nossa morada eterna. E os pranteadores que aqui ficam, eles ficam rodeando a praça de luto pelas almas, pelos entes queridos que já se foram. E Salomão, ele começa a falar sobre isso, sobre a fragilidade e sobre a brevidade da vida humana. Por uma figura de linguagem, o pregador, o Salomão, ele faz uma analogia. Agora ele começa dizendo que assim como uma corrente de prata pode se quebrar,
que aqui no versículo 6 ele fala, antes que quebre a cadeia de prata. Ele está falando sobre um fio de prata, sobre uma corrente de prata, que traduzindo isso é como a nossa vida. Assim como a corrente de prata pode se quebrar, assim como um copo pode se despedaçar, assim como um cântaro pode se quebrar antes de chegar à fonte, assim também como a roda pode se quebrar antes do poço dar a água que tinha que dar. Assim também é a vida humana. Ela pode ser breve, ela pode ser frágil, mas é valiosa. Louvado seja o nome do Senhor. E Salomão começa a meditar sobre isso. Salomão começa a falar sobre esse assunto. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes nós estamos junto à fonte. O vaso pode se quebrar antes que essa fonte ela venha dar a água, ou melhor dizendo, antes que eu possa participar das delícias dessa fonte. E o vaso, nós podemos traduzir para o nosso entendimento que o vaso somos nós, eu, você que está me ouvindo. Nós estamos junto da fonte, a fonte é Jesus, mas nós podemos correr o risco de ser quebrados ou perder a nossa vida antes de desfrutar da fonte de água viva que é Jesus. Então, nós não podemos perder tempo com futilidades, não podemos perder tempo com coisas efêmeras, passageiras, que não levam a nada, quando na verdade a nossa vida ela é tão frágil, ela é tão breve, que nós temos que valorizar aquilo que nos traz a esperança, como o profeta Jeremias disse, que ele queria se lembrar daquilo que traria esperança para ele. Ele não queria firmar os seus olhos em coisas fúteis, em coisas passageiras, em coisas que não levam a nada, porque muitas das vezes, aleluia, eu e você podemos estar ao lado da fonte, mas o nosso cântaro ainda não pegou a água da fonte para se deliciar das grandezas de Deus. Então não perca tempo com outras coisas, não perca tempo com coisas fúteis, não perca tempo com coisas que não levem a nada, que não levam a nada, mas gaste o seu tempo em viver para Deus. Aleluia. Se compromisse com o Senhor, aleluia, para que você possa colocar o teu cântaro e recolher da água viva que Jesus tem para mim e para você. Delícias que o mundo não pode te dar, delícias que homem nenhum pode te dar, mas que a fonte de água viva que é Cristo Jesus, esse sim ele pode te dar dessas delícias. O nosso cântaro pode estar do lado, mas, meu irmão, tome cuidado, vigie, aleluia, a cada instante, porque ele pode se quebrar ao lado da fonte, antes mesmo de colher da água viva. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Salomão ele fala ainda que assim como a roda, ela pode se quebrar no poço, essa roda não é a roda de algum carro que está trazendo alguém, não. Essa roda é a roda que faz mover a corda que puxa o vaso que traz a água para cima. E se essa roda quebra antes que essa água do poço seja puxada, ninguém pode desfrutar dessa água. E Salomão está dizendo que a nossa vida é assim. Então, meu amado irmão, aleluia,
Louvado seja o nome do Senhor. Vamos valorizar enquanto nós podemos pegar dessa água, das coisas espirituais que o Senhor Jesus tem, aleluia, dado para a sua igreja, que Ele tem já outorgado para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Outra coisa que eu gostaria de destacar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que além desta roda ser a roda que move a corda que puxa a água para cima, essa roda nós podemos exemplificar ela como a nossa oração. Se eu não oro, se eu não busco ao Senhor, essa roda não pode se mover. Ela, podemos dizer como Salomão está dizendo, ela está quebrada. Mas quando eu oro, eu faço essa roda se mover e trazer a água para cima. E eu então começo a desfrutar das delícias da fonte que o Senhor preparou. Aleluia. Quando eu e você, louvado seja o nome do Senhor, estamos buscando a Ele, quando eu e você nos dedicamos, aleluia, na oração, é como se nós estivéssemos tirando a água da fonte, aleluia, e desfrutando das delícias de Deus para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Só que no verso de número 6, quando ele fala sobre a roda pode se despedaçar junto ao poço, ele está querendo dizer, e eu entendo também que chegará um momento em que a oportunidade de receber a misericórdia de Deus cessará. Vai chegar um momento em que muitos buscarão pela misericórdia e não encontrarão mais, porque não haverá mais tempo. Assim como Salomão descreve a vida do ser humano como fazendo alusão a uma coisa tão frágil, a uma coisa tão breve, chegará o tempo em que muitos procurarão e não encontrarão. Aleluia. Meu irmão, busca o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Louvado seja o nome do Senhor. Não deixe que nada venha tirar o teu foco da glória, porque pode ser que esse fio de prata se quebre, e se ele se quebrar, estaremos eu e você preparados para a nossa morada eterna? Porque a Bíblia é clara quando diz que depois da morte segue-se o juízo. Não haverá mais tempo para definir nada na eternidade. O que nós podemos fazer, temos que fazer enquanto estamos vivos. Mas depois que nós passarmos dessa vida para outra, não haverá mais tempo para decidir nada, porque seguirá o juízo. Aleluia. Enquanto, aleluia, este fio de prata, enquanto, aleluia, este cântaro ainda está inteiro, enquanto, aleluia, o copo ainda, ele pode conter um líquido dentro, enquanto a roda ainda pode trazer água, a oportunidade de Deus está aberta para mim e para você. Aleluia. O amor de Deus está sendo derramado sobre a nossa vida. Glórias ao nome do Senhor. Você que está me ouvindo e que por muitos anos tem fechado o teu coração para ouvir a voz do Senhor, eu quero te dizer nessa noite que a oportunidade de salvação ainda está aberta para mim e para você. Aleluia, mas chegará um tempo em que o copo estará quebrado, chegará um tempo em que o fio de prata será quebrado, chegará um tempo, aleluia, em que o
cântaro se quebrará. Chegará o tempo em que a roda também se quebrará, e que os pranteadores estarão em volta da praça, e nós iremos para a morada eterna. E não adianta preparar nada nessa vida de material, porque a matéria não responderá na eternidade por nós. Jesus, ele fala uma parábola e começa a explicar, aleluia, acerca da vida eterna. E um homem, ele começa a trabalhar mais, ele produz um celeiro muito maior, ele monta um celeiro maior, começa a estocar neste celeiro, começa a guardar no celeiro e começa a transbordar. O seu celeiro está cheio, e agora ele senta, ele vê o trabalho de toda uma vida, e depois de olhar aquele trabalho de uma vida inteira, ele senta e fala: alma, agora regala-te, descansa, porque já o celeiro está cheio. Jesus, ele responde dizendo: louco, não sabe que hoje pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Aleluia. Porque não adianta, meu irmão, ganhar o mundo inteiro, aleluia, e perder a sua alma. Porque tudo que granjeamos nessa vida, Salomão descreve como vaidade de vaidades. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O verso de número 7, o versículo 7, ele começa a falar: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso corpo voltará a ser pó no dia em que a morte chegar para nós. Aleluia. Mas o espírito volta para o Senhor. Aleluia, porque o Senhor nos criou. Porém, Jesus, ele disse em João 11, 25 e 26: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Louvado seja o nome do Senhor. E ele fala: crês tu isso? Aleluia. Será que você pode crer? Aleluia, que se você está em Jesus, aleluia, ainda que a morte chegue hoje, aleluia, ele nos chama, porque ele é a ressurreição e a vida. Louvado seja o nome do Senhor. O crente, ele tem uma promessa, e a promessa é a promessa de glorificação. A glorificação do seu corpo e mente. 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 51 diz: eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E ele continua dizendo: aqueles que já dormem serão ressuscitados, e os que estão vivos serão transformados num abrir e fechar de olhos. Aleluia. Oh, meu amado irmão, aleluia. Essa fonte tem coisas maravilhosas que o mundo não pode te dar, que homem nenhum pode te dar, mas Jesus pagou o preço por isso. Ainda que a morte chegue para mim e para você, aleluia, no dia do Senhor, aleluia, nós vamos ouvir a voz, aleluia, do dono da vida, dando ordem para o pó da terra, aleluia, voltar a formar um corpo, e esse corpo será transformado, aleluia, nós ressuscitaremos, e os que estiverem vivos serão transformados, e se unirá a nós, e juntos iremos para os ares, ao encontro do nosso Mestre. Glórias ao nome do Senhor.
A morte não tem poder sobre o crente. Aleluia. Pode ser que em um momento a visão humana, na ótica humana, aleluia, pode ser que alguém diga é o fim, mas eu quero te dizer, não é o fim, é o começo de uma nova história. Aleluia, a morte não é o fim para o crente, meu amado irmão. E quando ela chega, nós vamos para o seio de Abraão, esperar o momento em que ele dará ordem para nós sermos aperfeiçoados para sempre estar com ele. Glórias ao Senhor. Aleluia. Não tema, o Senhor, Ele é fiel para cumprir na nossa vida. Aleluia. O versículo de número 8. Salomão resume tudo como vaidade. Ele fala, vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Aleluia. Tudo que eu possa conquistar na vida, por maior sucesso que eu consiga, no trabalho, na família, no ministério, em todos os lugares, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Louvado seja o nome do Senhor. Salomão está dizendo que tudo isso passará. Tudo isso passará. Aleluia. Mas, porém, enquanto estamos vivos, temos que fazer com zelo, porque Ele nos colocou aqui para sermos administradores daquilo que Ele tem nos dado pela sua infinita graça. Aleluia. Se o Senhor lhe deu uma família, ame e zele pela sua família, zele pelo seu casamento, zele pelos seus filhos, porque nós vamos dar conta também sobre isso diante de Deus. Mas não coloque demasiadamente o teu coração nisso, porque isso também é vaidade. Não coloque o teu coração demasiadamente no teu trabalho, porque por mais sucesso que você e eu tenha no trabalho, é vaidade. Ainda que o Senhor nos dê um talento, ainda que o Senhor nos fez progredir pela sua graça e bondade, é vaidade. Aleluia. Mas faça com zelo enquanto está, aleluia, nessa condição. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo é vaidade, tudo passará. Salomão está dizendo, tudo isso passará. Aleluia. Até, meu amado irmão, o sentimento de marido e mulher, quando Jesus fala para aquela mulher, e ele começa a questionar com ela, cadê o teu marido? E ele fala assim, eu não tenho marido. E ele disse, disseste bem, porque tiveste tantos e nenhum deles era, e aquele que está contigo também não é. E Jesus, ele fala assim, que lá no céu seremos semelhantes aos anjos. Semelhantes, não seremos iguais, porque seremos transformados. Semelhante aos anjos, não vamos nos dar a casamento. Lá no céu, meu irmão, aleluia, nós vamos nos conhecer uns aos outros, mas não teremos esse sentimento, porque além do corpo ser transformado, a nossa mente também será transformada. Porque tudo que é corruptível se transformará em incorruptibilidade. Tudo que é mortal, aleluia, será absorvido pela imortalidade. Aleluia. E eu sempre gosto de tocar nesse assunto quando alguém fala sobre Deus tratar acerca de galardão, e Deus mostrar a obra quando Ele for dar galardão, e alguém questionar que a obra de um foi menor, a obra do outro foi maior. Meu irmão, não se preocupe com esse questionamento, porque a nossa mente será transformada. Não teremos inveja, não nos sentiremos envergonhados por algo que fizemos ao Senhor, achando que o que eu fiz é maior ou menor. O Senhor
transformará a nossa mente. Aquilo que é corruptível dará lugar, aleluia, para a perfeição de Deus na nossa vida. Glórias ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 9 e 10. Salomão diz: e quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais sabedoria ao povo ensinou. E atentou, e esquadrinhou, e compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é a retidão, palavras de verdade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Salomão está dizendo que ele começa a se dedicar ao ensino. E quando nós nos dedicamos ao ensino, nós temos que nos dedicar verdadeiramente para trazer conhecimento, e o conhecimento da verdade. Aleluia. Não podemos ser parciais ao ensinar, e principalmente a palavra de Deus. Se ensinamos a palavra de Deus, não temos que ser parcial, aquilo que eu acho ou não acho. A palavra de Deus é a verdade absoluta. Aleluia. Não é a verdade que eu acho, que o irmão A, que o irmão B acha, que o pastor A e C acha, não. A verdade é a palavra de Deus. Jesus, ele disse: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando vamos ensinar, nós temos que nos dedicar. Não podemos pegar algo sem domínio e querer ensinar algo que eu não conheço, algo que eu não tenho domínio. E o que o Salomão está dizendo, que o pregador está dizendo, ele está dizendo que ele procurou conhecer as coisas a fundo e dedicar-se para trazer a verdade para aqueles que eram ensinados pelo sábio Salomão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É verdade que eu e você, pode ser que não consigamos alcançar a sabedoria do pregador Salomão, mas na nossa simplicidade, o Senhor nos usa para trazer conhecimento da sua palavra, que é a verdade. Mas para isso, nós temos que nos dedicar. Se dedique, meu amado irmão. Se você tem um chamado para ensinar alguém, aleluia, se dedique, porque é mandamento de Jesus. E de ensinai, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ensine para alguém a palavra de Deus. Se dedique naquilo que vai trazer, aleluia, algo de valor para a sua história. Como nós falamos no princípio, a vida ela é passageira, a vida ela é breve, ela é frágil. Não perca tempo com coisas que não valem a pena. Perca tempo com coisas que vai valer a pena. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos buscam coisas materiais, mas hoje em dia está difícil ouvir orações pedindo a Deus por dons espirituais, por talentos que possam ser, aleluia, utilizados na sua grande seara. Jesus, ele disse há mais de 2000 anos atrás: é verdade que a seara é grande, poucos são os ceifeiros. Orai ao Senhor para que envie trabalhadores. Já há muito tempo que nós não vemos os nossos jovens sonhar em ser obreiros da casa do Senhor, em ser pastores, em ser pregadores, em ser cantores. Há muito tempo esse sentimento está se distanciando da igreja, mas não gaste o teu tempo com aquilo que não vale a pena. Gaste o teu tempo com aquilo que vai valer a pena para ti. Aleluia. Aquilo que vai valer a pena para você. Louvado seja o nome do Senhor.
Glória a Deus. O versículo de número 11. Salomão, ele diz: as palavras dos sábios são como aguilhões ou como pregos, aleluia, bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor, aleluia, glória a Deus. Existem ensinamentos, existem, aleluia, mensagens que ficam marcadas na nossa vida para sempre. Essa mensagem que ela fica gravada no nosso coração e passa anos e nós nunca esquecemos dela. Aleluia. Elas foram dadas pelo único pastor. Elas foram inspiradas, foram injetadas no coração do mensageiro, no coração do pregador, no coração do sábio, do ensinador, por Jesus Cristo. Aleluia. Jesus injeta, ele inspira, ele coloca a mensagem, e quando a mensagem ela vem, passa anos e anos e anos, e essa palavra arde ainda no nosso coração, porque ela foi dada pelo único pastor, ela foi injetada no coração do mensageiro, pelo único pastor que é Jesus de Nazaré. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ame a palavra de Deus, meu amado irmão, aleluia, porque é ela que revela da vida eterna para nós, é ela que diz a respeito da vida eterna para nós, aleluia. Não vá atrás de pregações, aleluia, duvidosas na internet, mas se debruce, aleluia, no livro da lei, na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus, que é a única regra de fé e de prática do cristão, aleluia. E o Senhor, ele vai te mostrar o caminho do céu. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Versículo de número 12. E demais disso, filho meu, atenta. Não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. Salomão está dizendo que não há limites para aprender. Aleluia. Se dediquem a aprender a palavra do Senhor, aleluia. Mas também, por outro lado, ele está ensinando que se nós estudarmos demais, é enfado, é canseira, porque chega um momento em que a mente ela não consegue mais captar, e nós temos que descansar para retomar outro momento o estudo. Muitas das vezes nós não compreendemos a palavra, não conseguimos meditar porque a nossa mente está cheia, está cansada e precisamos descansar. O próprio sábio Salomão, ele fala no capítulo 3 ainda de Eclesiastes: há tempo para todo propósito debaixo do céu, o tempo de aprender e o tempo de descansar. Aleluia. Mas não há limite para aprender. Aprenda. Aleluia. Ah, eu não sei ainda acerca disso. Seja curioso e vá aprender, porque Jesus vai te revelar. Aleluia. Senhor, eu ainda não sei, aleluia, o que quer dizer nascer de novo. Aleluia. Vá aprender o que é nascer de novo. Aleluia. Eu não sei o que quer dizer conversão. Eu não sei o que quer dizer arrependimento. Eu não sei o que quer dizer. Vamos aprender. Vamos gastar o nosso tempo em aprender diante de Deus. Glórias ao nome do Senhor.
Aleluia. Mas a maior lição, e nós poderíamos dar um tema para essa mensagem, o maior ensinamento, e o maior ensinamento neste capítulo, Salomão traz no versículo 13, de tudo que se tem ouvido, ou que se tem aprendido, o fim de tudo, meu irmão, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque é o dever de todo homem. Este é o maior de todos os ensinamentos. Aleluia. Infelizmente, nos nossos dias, muitos crentes precisam novamente aprender este ensinamento do temor ao Senhor. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E se nós não tememos, somos tolos e nada sabemos. Precisamos voltar a ter temor de Deus. Precisamos voltar a ter temor pela sua santa presença, pela sua santa palavra, a ter reverência ao adentrar na presença dEle. O temor do Senhor é o maior de todos os ensinamentos. Porque se nós temermos a Ele, guardaremos os seus mandamentos. Cumpriremos com o nosso dever de guardar os mandamentos. E o maior de todos os mandamentos é temer ao Senhor e servi-lo de todo o coração, de toda a sua força, de todo entendimento. E amar o seu próximo como a ti mesmo. Nisso se resume toda a lei. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Se nós não tememos, todos os outros ensinamentos perdem todo o sentido. Por isso o Senhor nos chama para temer a Ele. Ele nos chama para voltar a ter temor. Aleluia. Ter temor não é deixar de ser ousado na presença do Senhor. Porque quando Abraão intercede para que o Senhor não destrua a cidade com os inocentes, ele está intercedendo com ousadia, mas no seu coração está cheio de temor. Quando Moisés intercede pelo povo para que o Senhor não destrua, ele está intercedendo, se colocando na condição, aleluia, de intercessor, mas o seu coração está cheio de temor. Aleluia. Voltemos ao temor a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ele continua para encerrar no 14. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Aleluia. Deus, ele usa a mesma regra. Deus, ele usa o mesmo critério para aquele que fez o bem, fez algo na obra do Senhor e ninguém viu, mas o Senhor viu. Ele receberá o galardão por esta obra. Mas aquele que fez o mal, aquele que transgrediu, sem que ninguém tenha visto, o Senhor também viu, e o Senhor dará a punição da mesma maneira. Ele usa o mesmo método. Ele trará juízo a toda obra, quer seja boa, quer seja mal. Todos vamos comparecer ante o tribunal. Não existe homem algum na face da terra que não há de prestar conta diante do seu Criador. Ele deverá de prestar conta. Ele pode até nesta vida bater no peito dizendo: quem é Deus para que eu preste conta se não creio nem em Deus? Ele pode até dizer isso, mas quando ele passar daqui para a eternidade, aleluia, não haverá escolha. Ele se apresentará para dar a sua justificativa, para se colocar diante do juízo que o Senhor há de trazer sobre a humanidade. Quer seja boa a obra, quer seja má, o Senhor nos julgará. Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, meu irmão, gastemos a nossa vida com aquilo que vale a pena. Aleluia. Antes que o fio de prata se quebre, aleluia, antes que o copo de ouro se despedace, antes que o cântaro se quebre junto à fonte, antes que a roda que puxa a água se quebre no poço, aleluia, vamos gastar a nossa vida ao Senhor. Aleluia, vamos fazer como o apóstolo Paulo, ele declarou para a igreja aos Coríntios: oh glória, me gastarei e me deixarei gastar. Aleluia, se gaste pelo evangelho, meu amado irmão, se deixe gastar na obra do Senhor, porque isso refletirá na eternidade. O galardão de tudo que nós fizermos aqui estará preparado do outro lado para a igreja do Senhor. Eu quero orar pela sua vida. Aleluia. Se você pode se colocar de pé, se coloque aí no seu lar. Se você não pode se colocar de pé, fique sentado, mas feche os seus olhos, curve sua cabeça em reverência à presença de Deus e ore comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, assim como Salomão começou a meditar acerca da sua vida e constatou que a vida humana, ela pode ser breve e frágil. Senhor, nós reconhecemos o quanto somos frágeis, mas nos colocamos, Senhor, debaixo das tuas asas, nos colocamos debaixo, Senhor, do teu cuidado. Aleluia, nos refugiamos em ti, Senhor. Ah, Senhor, o nosso socorro vem de ti, e mais uma vez clamamos, Senhor, a ti. Pedimos, Senhor, que o Senhor venha colocar dentro de nós os valores necessários para que nós possamos fazer o teu querer. Não deixe que nós venhamos gastar o nosso tempo com aquilo que não glorifica o teu nome. Não deixe que nós venhamos gastar o nosso tempo com aquilo que não vale a pena, mas que nós venhamos, Senhor, gastar o nosso tempo na tua presença, fazendo a tua vontade. Oh, Espírito de Deus, toma a nossa vida nas tuas mãos, nos leva para perto de ti, Senhor. Nos ajude, Senhor, a renunciar às coisas que nos prendem e nos leva para perto de ti. Queremos estar mais próximo, queremos estar contigo, Senhor. Ah, Senhor da glória, prepara a tua igreja, prepara o teu povo para, Senhor, aleluia, se encontrar contigo. Oh, Senhor, aviva, Senhor, a nossa vida. Não deixe os teus servos prostrados, aqueles que estão, Senhor, fragilizados, aqueles que estão vacilando os seus passos. Eu quero pedir, Espírito de Deus, vai de encontro agora em nome de Jesus. Levanta, anima, dá vigor, Senhor, para que eles possam também fazer a tua vontade, para que eles possam desfrutar das águas vivas. Aleluia. Senhor, opera em nós o teu querer. Nós oramos, Senhor, e agradecemos em nome de Jesus.